Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente no plano de estudo tutorado número 2 do sétimo ano, terceira semana do componente curricular Arte do ano de 2021. E o tema de estudo é a dança. Vamos ver o que a breve apresentação do PET nos fala sobre a dança. Assim como acontece em outras linguagens artísticas, na dança também surgem diferentes estilos ao longo do tempo. Totalmente compreensível essa frase, não é, pessoal? A dança está intimamente ligada à época e ao lugar que foi criada. Uma dança só vai surgir por conta de uma demanda de um determinado povo, de um determinado local. Assim como vai acontecer com a música, com as artes visuais, com o cinema, com a fotografia e por aí vai. Por ser uma arte com pouca exigência de aparatos, desde os tempos mais remotos até a atualidade, é amplamente utilizada para difundir a cultura de um povo. Só vamos ter cuidado com essa última frase para a gente não pensar que, pela dança possuir uma pouca exigência de aparatos, ela é uma arte inferior. Esta questão aí dos aparatos, basicamente é o seguinte: se eu for pintar uma tela, né, um quadro, fazer uma pintura, eu preciso da tela, eu preciso das tintas, eu preciso do pincel, né? Provavelmente eu vou precisar de um cavalete para apoiar a minha tela enquanto eu pinto uma obra. A dança, eu não preciso desse aparato todo. Para eu dançar, o que eu preciso? Única e exclusivamente do meu corpo. E o meu corpo me acompanha a qualquer lugar que eu for, sem precisar de ter que carregar nada. E a dança, como qualquer linguagem da arte, vai possuir seus elementos. Ninguém dança única e exclusivamente por se dançar quando nós estamos falando em arte. A dança vai possuir ritmos, ela vai explorar diferentes espaços quando nós estamos dançando, diversos movimentos, movimentos mais rápidos, movimentos mais demorados, movimentos que vão demandar mais ou menos energia e por aí vai. Leiam o texto base que o PET traz, ok? Vamos passar para as atividades. Na primeira questão, nós vamos ter a análise de uma imagem. Para iniciarmos nossa conversa sobre a diversidade cultural das danças, gostaria que fizessem a leitura das imagens que seguem. Aí nós temos uma primeira questão aí. Como são realizados os movimentos nas imagens 1 e 2? O que vocês vão precisar analisar aí? Observem bem esta dançarina aqui. E observem os dançarinos da imagem número 2. De cara, nós já conseguimos identificar algumas questões aí. Onde nós temos uma maior leveza de movimento? Onde os movimentos são mais bruscos? Reparem que nesta imagem aqui, nós nem conseguimos focar na dançarina, por conta de um determinado tipo de movimento que ela está fazendo que não é lento. Então vocês vão fazer essa análise pensando nestas questões. A segunda parte ainda da primeira questão, nós vamos ter uma outra proposição aí, que é: que sensações elas passam? Ou seja, qual é a sensação que a imagem 1 e a imagem 2 nos passam? Cada um percebe as coisas diferentes, né, um do outro. Mas tentem pensar na questão de uma sensação de algo mais agitado, algo mais calmo, algo mais sutil ou algo mais brusco. E por aí vai. Vamos para a segunda questão. Número 2. Manifestação cultural na África. Faltou um L aí no PET.
A maioria dos ritmos africanos estão relacionados aos aspectos religiosos e, por esse motivo, em algumas danças, o corpo serve como ligação entre a terra e o mundo espiritual. Nas danças africanas, há o hábito de se manter os pés nus, ou seja, descalços, em contato direto com a terra, com o intuito de absorver as energias deste lugar. As danças costumam ser executadas em círculo ou semicírculo, ou em fileira, e valoriza a participação de toda a comunidade. Uma questão interessante de observarmos em relação às danças africanas é justamente a questão democrática, né? Porque ela valoriza a participação de todos. Não existe aquela figura que é o grande bailarino que sabe fazer algo e que os outros apenas observam. Não. Todos participam, todos fazem parte. E é uma manifestação que está intimamente ligada a aspectos da religiosidade africana. Os instrumentos de percussão são bem marcantes na dança que seguem essa pulsação. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como casamento, agradecimentos, rituais de passagem ou até para celebrar a morte, seguindo a cultura de cada povo. Interessante observar que, sempre quando nós estamos falando de cultura africana, nós estamos falando de uma diversidade de culturas que existem dentro do continente africano. Não podemos achar que, por se tratar de continente africano, estamos falando de uma cultura que é única em todos os lugares do continente. Não, o continente africano é multicultural. Ok, gente? Aí aqui, terminem de ler esta parte do texto que vem falar sobre os estilos de dança que abrigam e vamos passar para o que é proposto. Sobre as danças africanas, é correto afirmar que leiam as alternativas e respondam, de acordo com o que eu falei e o que está no texto. Questão número 3. A dança é para todos. Leiam esta parte do texto base da questão, que ele vai fazer uma relação entre a dança e a nossa saúde. Aí, dando continuidade ao texto base que nós temos na questão 3, vocês vão encontrar um projeto que vai tratar da inclusão de pessoas dentro da dança. Façam também a leitura deste texto, ele é muito interessante, não deixem de realizar esta leitura. E vamos passar para o que é proposto. Dê sua opinião sobre a inclusão de pessoas com deficiência no cotidiano. Não precisa falar que é uma resposta pessoal, né, gente? 4. Observe o desenho criado pelo artista Kate Haring. Nele há a representação de movimentos de dança. Crie no espaço abaixo movimentos de dança, assim como o artista fez. Esta é a imagem de referência da obra do Haring, mas é uma referência. Não é para que vocês copiem. Utilizem a imagem da obra como referência para a produção de vocês. Vamos para a correção, então. Quando nós estamos falando sobre o número 1, que pede para falar sobre a questão dos movimentos, na imagem 1, nós temos movimentos mais delicados, dando a impressão de serem mais lentos do que a imagem 2. E quando falamos da imagem 2, movimentos que utilizam mais força e energia em um nível mais próximo do chão. São duas prováveis análises para as duas imagens. Que sensações estas imagens
causam é uma resposta pessoal. A sensação, né, cada um percebe o mundo de uma determinada forma. Então, é uma resposta pessoal. Sobre as danças africanas, é correto afirmar que as danças africanas tradicionais são realizadas em ocasiões importantes. Não é apenas em cultos religiosos, não é de forma individual, e também, claro, né, que as danças africanas, elas influenciaram a cultura brasileira, e não como está aqui nesta alternativa. Sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência no cotidiano, é uma resposta pessoal, né? Reflitam bastante sobre isso. E o desenho é uma produção pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.